Galera, tudo beleza? Professor Fabiano, mais uma aulinha de Química para vestibulares de Enem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre termoquímica, a parte introdutória desse conteúdo. Então, esse conteúdo ele vai trabalhar com um ponto muito importante que é visto também no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você pega um alimento no supermercado, se você olhar para a embalagem dele, tem uma parte que diz a quantidade de calorias que esse alimento fornece para o seu organismo. Essas calorias são responsáveis aí pelas atividades metabólicas do nosso corpo, né? De andar, falar e entre outras. Então a termoquímica ela vai estar presente no nosso cotidiano e também vai estar presente na indústria e em todos os processos que envolvem transformações que têm energia, certo? Observando alguns fenômenos, por exemplo, a queima da madeira ou a fusão de um bloco de gelo, nós podemos perceber calor envolvido, né? Quando você queima um palito de fósforo, por exemplo, você vai ter a liberação de calor. Quando o gelo derrete, ele vai absorver calor do meio para que ele possa derreter. O estudo disso tudo, né, o calor envolvido nessas transformações, é estudado pela termoquímica. Aqui nós temos as mudanças de fase de uma substância, que são do sólido para o líquido fusão, do líquido para o gasoso vaporização e dentre outros. Então, nesses processos de conversão, de transformação da matéria, mudança de estados físicos, nós vamos ter aqui processos de liberação ou absorção de calor. Se você observar a seta da esquerda para a direita, absorção de calor, e da direita para a esquerda, a liberação de calor. Então, se a gente tem a conversão de gás para o líquido, uma condensação, nós teremos uma liberação de calor, certo? E calor é um tipo de energia, né? Essa energia ela pode ser medida a partir de alguns dados. Quantidade de energia, quantidade de calor, ela é equivalente ao calor específico de dada substância pela sua massa e a variação de temperatura. O calor é sempre transferido do corpo mais quente para o mais frio. Aqui, se você observar nesse esquema dessa imagem, nós temos aqui uma panela e essa panela ela esquenta. Se essa panela não tiver o cabo de isolado de um plástico, se você pegar você vai se queimar. Então, às vezes uma panela tem que ter o cabo de plástico para que você não se queime. Aqui tem os dados, depois vocês podem dar uma olhada, tá certo? Eu vou postar depois junto com o vídeo na descrição um link para que vocês baixem esse slide. Um exemplo, quantidade de calor necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg de 20 graus Celsius para 200. Aqui a gente tem o calor específico de dada substância, nesse caso é o ferro. Então, utilizando a fórmula aqui, é possível calcular a quantidade de calor envolvido no processo. Os fenômenos quanto ao calor envolvido podem ser classificados em exotérmicos, que são aqueles que liberam calor para o meio ambiente, ou endotérmicos, aqueles que absorvem calor para o meio. Se você observar na figura, tem a setinha no lado esquerdo de dentro para fora, significando que essa reação, no caso, está liberando calor. E no outro tem a seta de fora para dentro, né, indicando que o sistema está absorvendo calor. Toda espécie química possui energia, que quando medida a pressão constante, é chamado de entalpia. Então a gente vai falar muito sobre esse nome, entalpia, mas principalmente em sua variação, que não é possível calcular a entalpia, mas a sua variação. Considerando que essa variação é entalpia final menos inicial. Numa reação química, o que está no final do processo químico são os produtos. Portanto, os produtos teriam o H final. E o que está no começo da reação são os reagentes. Portanto, seria o H inicial. Nos processos exotérmicos,
nós temos o seguinte, o ΔH, aliás, desculpe, HR, ele é maior do que HP. Então isso significa o seguinte, como se fosse a energia interna dos reagentes é maior do que a energia interna dos produtos. Então, para que se converta nesses produtos, os reagentes reagem entre si e liberam uma energia, tendo assim um saldo negativo. Então, o valor de ΔH ele vai ser menor que zero, ou seja, negativo. Se você fizer um cálculo aí, por exemplo, supondo que a entalpia dos produtos seja 5 e a dos reagentes seja 10. Então vai dar 5 menos 10, daria um saldo negativo de menos 5. Isso seria um exemplo, tá? Nos processos endotérmicos nós temos o inverso. A entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, para que os reagentes se convertam nos produtos, é necessário que forneça energia suficiente. E aqui vai dar um saldo positivo. A entalpia, variação de entalpia, nesse caso, para essas reações endotérmicas, ela vai ser positiva, maior que zero. Aqui, supondo H final 10 e H inicial 5, 10 menos 5, 5, e esse valor aqui daria positivo. Finalizando, representação da entalpia das reações, o calor pode ser representado como parte integrante da reação. Observe que nós temos aqui, nós temos aqui para a primeira reação, o calor depois da seta está nos produtos e antes o calor está nos reagentes. O que é que isso significa? Que aqui está liberando, portanto, é exotérmica, e desse lado aqui está absorvendo. Se está absorvendo, é então endotérmica. Lembrando de novo, né? Processo endotérmico absorve calor, processo exotérmico libera calor. E esse calor ele também pode ser representado como variação de entalpia. Aqui é a reação da formação da amônia e a liberação desse calor. Toda vez que você tiver ΔH e esse ΔH der um valor negativo, significa dizer que está liberando calor, portanto, processo exotérmico. No próximo, nós temos a variação sendo positiva. Percebam que essa reação é inversa da primeira. Então, aqui é a formação da amônia e aqui é a decomposição da amônia. O ΔH é o mesmo. Como assim, professor? É o mesmo, porém o sinal vai ser diferente. No primeiro é negativo e no segundo é positivo. Então, primeiro exotérmico, segundo endotérmico. A equação termoquímica ela vai indicar a variação de entalpia da reação e os estados físicos das substâncias e as condições de temperatura e pressão. Para essa reação nós temos substância hidrogênio, estado físico gasoso e as condições normais de temperatura, aqui 25 graus Celsius e 1 atm. É isso aí por enquanto, depois eu vou deixar exercícios para que vocês resolvam. Na próxima aula a gente continua. Um abraço e até a próxima.